Um absurdo o que aconteceu. O Eduardo fez apenas o seu papel de trabalho, um acidente, uma fatalidade o que aconteceu, mas ele não é o culpado do que aconteceu. A culpada é a CBF de ter permitido que esse jogo acontecesse dentro dos modos como estava o campo ontem. Fala, turma, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Álvaro, e o Gão, representante do Cruzeiro lá no Alterosa Esporte, falou com o coração, sendo sincero após o empate entre Vitória e Cruzeiro no polo aquático do Barradão. Partida que poderia sim colocar o Cruzeiro na liderança do Campeonato Brasileiro durante essa pausa aí do Mundial de Clubes. Mas se houvesse jogo, né? Coisa que não aconteceu. Cara, pelo menos na minha visão, dos males o menor. Nenhum jogador do Cruzeiro saiu prejudicado fisicamente após esse lamaçal. E ainda teremos mais da metade do campeonato para entrar, de fato, na briga, não só por vaga direta para Libertadores e, quiçá, o título. Bora acompanhar alguns minutinhos do Alterosa Esporte, link aqui nos cards para vocês, caso queiram assistir o programa completo. Vou retirar um trecho aqui do Alterosa Esporte do Gão falando da expulsão do Eduardo do Cruzeiro, se foi justa ou não, se foi imprudente ou não, e principalmente do piscinão lá em Salvador. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês acham que o Cruzeiro foi definitivamente prejudicado na partida. Poderia ter adiado a partida, né? Por horas ou talvez até dias, né? Afinal, Cruzeiro e Vitória não estão interessados, não vão participar do Mundial de Clubes. Complicado, hein, turma? Muito complicado. Vem pro jogo, vem pra Betfé, parceira do Cruzeiro e do CDD. Só clicar agora no link fixado nos comentários. E a decisão acertada de ter tirado o Caio Jorge numa partida que os times não conseguiam fazer uma troca de 5 passes, Leopoldo Siqueira. E aí a gente tem que... Vai entrar imagens do jogo agora, Léo? Já pode... A gente tem na 10 aí, pessoal, pode manter aí na telinha e no YouTube também. A gente tem a 10 aí, a gente já tá prontinho aí, Pedrinho, pra gente colocar. Perfeito. Um lance que foi um lance triste, terrível, capital desse jogo, né? Forte, Leopoldo. E Léo? O Léo Jardim daqui a pouco vai comentar sobre isso. Ele achou excessivo o cartão vermelho. E você, Gão? Léo, não vou entrar por enquanto no mérito de se foi merecido o cartão vermelho ou amarelo. Eu vou entrar no mérito de quem é o Eduardo, jogador e pessoa. Um cara do bem, um cara que não tem um histórico de jogador violento, um cara que fica preocupado com o atleta, com o que aconteceu, um cara que não questiona o cartão vermelho nesse momento aí. E naquele momento de preocupação com o companheiro de trabalho, ele vai lá para poder prestar sua solidariedade. E a grande culpada desse lance aí é a CBF. Por quê? Um jogo que pode ser chamado mais como polo aquático. E aí eu vi um comentário perfeito na internet de um comentarista que disse o seguinte: o Cruzeiro não vai disputar o Mundial de Clubes, muito menos o Vitória. Não vai ter Vitória e Inter Miami, não vai ter Cruzeiro e PSG por enquanto. Então, por que manter o jogo de ontem diante dessas condições de jogo? Eu acho que foi o Wallace Borges que disse isso aí. Eu vi isso aí ontem. O Eduardo fez o que faz o seu papel como marcador. E certamente ele não teve, não queria machucar o jogador como machucou. Não é um histórico de um jogador violento, ele não é um jogador violento. Então a grande responsável por isso foi a senhora CBF, por ter permitido que este jogo acontecesse ontem, diante de o material é seu, CBF. O Campeonato Brasileiro é seu. O que nós assistimos ontem, mediante a fase do Cruzeiro e mediante ao que o Vitória precisava também nesse jogo, foi um show de horrores. Os times não conseguiam triangular 5 passes sequer. Não conseguiam. O Cruzeiro é um time que coloca a bola no chão e determina a qualidade e propõe o jogo. O Vitória poderia ter ido em cima com mais ímpeto do Cruzeiro e aí não conseguiu também jogar. Mas está acostumado a jogar lá. Leopoldo, um absurdo o que aconteceu. O Eduardo fez apenas o seu papel de trabalho. Um acidente, uma fatalidade o que aconteceu. Mas ele não é o culpado do que aconteceu. A culpada é a CBF de ter permitido que esse jogo acontecesse dentro dos modos como estava o campo ontem. Campo nessa condição, ele não proporciona um futebol, né, como você disse.
ele pode provocar acidentes. Olha aqui a nota do Vitória. O lateral esquerdo Jamerson sofreu uma fratura e rompeu os ligamentos do tornozelo direito. O atleta... Cadê aqui a imagem aqui, gente, da nota do Vitória? A nota do Vitória, pessoal, tá um pouco confuso, né? A nota... Isso, obrigado. O atleta está passando por cirurgia nesse momento no Hospital São Rafael. Desejamos forças e uma breve recuperação para o atleta do Vitória. Todos nós desejamos, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Perfeito. Tá? Alô, alô, Mineirada, para todos vocês verem e ouvirem, tá no ar o nosso Alterosa Esporte, né? Com a nossa bancada democrática, Manda América, Betinho Marques e Hugão. E agora, para todo o estado, Leopoldo Siqueira, eu quero fazer aqui o meu protesto em relação à CBF, porque o que aconteceu ontem no estádio Barradão foi um crime contra o futebol. A CBF não valoriza o seu produto, não preocupa com a saúde dos jogadores. O Eduardo entrou para tirar a bola, não entrou para machucar o companheiro dele de trabalho, inclusive demonstra preocupação. Daqui a pouco falaremos também a respeito de uma conversa que os dois tiveram, o Eduardo e o Jamerson. Então, CBF, você é a principal culpada da ausência de futebol ontem e também do que aconteceu com o jogador do Vitória. Acho que hoje não existia futebol, hoje existia uma luta com bola. Uma luta com bola em que 22 jogadores andavam ali a chutar para a frente e não conseguiam fazer 3 passos seguidos, duelos, segundas bolas, duelos, segundas bolas. Foi isso que aconteceu. E depois aconteceu, mais uma vez, na minha opinião, um vermelho muito mal analisado, porque o meu jogador vai no lance com a perna para cortar a bola, chega tarde, amarelo justificado, mas ele toca com o joelho na perna do outro. Foi um acidente de trabalho. Léo, um acidente de trabalho, o Leonardo Jardim falou isso muito bem. O Eduardo, ele entra, chega atrasado. Se você for observar, evidentemente que você tem a gravidade da situação. E depois ele demonstra preocupação. Quando ele observa o que aconteceu, ele fica preocupado, já fica cabisbaixo. E ele também é vítima. O jogador do Vitória é vítima e o Eduardo vítima também do que aconteceu. Porque com a ausência da possibilidade de ter futebol na partida de ontem, como que a CBF permite que tenha esse jogo, sabendo que o calendário daqui para frente vai dar uma pausa por causa do Mundial de Clubes? Uma partida que poderia ser adiada, uma partida que não precisava acontecer, uma partida que não teve 5 passes sequer de triangulação. Nenhuma das duas equipes conseguiu, e na hora que o Cruzeiro conseguiu, inclusive, foi prejudicado com uma bola que parava na poça. O Vitória tinha possibilidades nesse jogo de repente se recuperar na tabela, o Cruzeiro de alcançar a ponta da tabela ali. E a CBF simplesmente faz vistas grossas para o que acontece. Pode vir simplesmente uma ordem da CBF falar, olha, não tem condições de ter esse jogo aí, vamos preocupar com a saúde dos jogadores, vamos preocupar com a qualidade do produto, mas não. Fica imaginando o Leonardo Jardim, que já jogou lá a Champions League, já bateu lá nas costas do Mbappé, mandou Bernardo Silva a campo, olhar para o campo e ver aquela poça d'água. Não é uma crítica ao Barradão, é uma crítica ao que aconteceu ontem na partida. Todo estádio pode estar propício, de repente, a ter um problema de drenagem. Barradão acho que nem tem esse sistema de drenagem tão eficiente assim, mas... Eles estavam furando, mano, pegando uns garfos assim, fincando, velho, o gramado pra ver se descia a água, mano. Tava bizarro. O que acontece é que a CBF é a principal responsável pelo que aconteceu ontem com o atleta do Vitória e também pela expulsão do Eduardo, que, repito pra vocês, um cara de um ótimo coração, um cara que não tem histórico de ser um jogador violento, demonstrou preocupação com seu companheiro e o que a gente percebe agora é que o Vitória perdeu um jogador e a gente poderia ter jogadores do Cruzeiro também saindo lesionados e mais jogadores em outra situação. Mas se fosse Flamengo e Palmeiras, Leopoldo Siqueira, tenho certeza que eles se mobilizariam na hora pra falar assim, ó, não, vamos adiar esse jogo aí que tá tudo certo. Vamos esperar que essa nova gestão da CBF acabe com esses pesos e medidas diferenciados. Que perigo. Principalmente prejudicando o futebol mineiro. Bom, quem perde é o futebol. Quem perde é a gente que gosta de ver futebol. O Cruzeiro, pô, com condições legais, tá sim praticando o esporte chamado futebol. Ainda mais com o esquema do Jardim, cara. Ah, eu vi um comentário hoje aqui no canal, cara. Ah, para de chororô, esses caras ganham muito pra ficar reclamando de campo molhado. O campo tava molhado pro Vitória também. Beleza, eles ganham muito mesmo, isso é fato, pra jogar futebol.
não polo aquático. Meu amigo, não dá. É a CBF ganhando rios de dinheiro e o produto dela cada vez mais desvalorizado, cara. Bizarro. Mano. Não julgo quem já, tipo, desistiu de futebol. Quem não gosta mais de futebol. Nem quando a gente tá jogando muita bola por causa desses detalhes que dá pra resolver, sim. É só parar o jogo, mano. Ficar 2, 3 horas ali vai ser melhor tanto pro Vitória quanto pro Cruzeiro. Ambos saíram prejudicados por causa do campo. Ou até adiar o jogo, afinal, Cruzeiro e Vitória não vão disputar o Super Mundial. Tudo bem que agora o empate, eu acho que com as circunstâncias de, de jogo, o piscinão, acho que o empate saiu até de bom tamanho. Mas eu prefiro, cara, um jogo bem jogado acontecer de perder a partida. Eu prefiro um jogo bem jogado, mano. Eu prefiro um jogo bem jogado do que um não jogo. É o que aconteceu ontem. Pelo menos essa é a minha visão. Peço para que respeitem, né? E deixa de vocês aqui embaixo nos comentários. O que vocês acharam do Fui!